Então, pessoas, estou eu aqui, né, para falar com vocês um pouquinho mais sobre o meu processo de emagrecimento, né, como foi a minha experiência com o jejum, como que foi todo esse trâmite, né, todo esse tempo que eu passei em jejum, como que eu comecei durante o processo. Mas desde já eu quero deixar bem claro para vocês, gente, que eu não sou profissional, não sou profissional de nutrição, não sou médica. A minha intenção é motivar vocês através do meu exemplo, é trazer para vocês uma experiência que deu certo. Depois de tantas que eu tentei, não deram certo. Tem alguns fatos até engraçados, gente, que já me aconteceu de tanto tomar algumas coisas com o objetivo de emagrecer e não deram certo. Então, assim, a minha intenção é motivar vocês, é servir como exemplo, é compartilhar com vocês um pouco da minha história, um pouco do meu projeto e um pouco do meu sucesso também, né, gente? Porque a gente busca sucesso, alcança sucesso e coisa boa é bom compartilhar. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho mais como foi o meu processo do jejum, né? Todo o meu decorrer, o que eu fiz, como foi o jejum, horas de jejum. Eu acompanhei esse jejum, eu segui algumas dicas assim de uma nutricionista no Instagram. Eu acompanhei ela no Instagram, segui as dicas dela. Abaixei um aplicativo, como eu já disse no outro vídeo, e acompanhava as horas de jejum e a janela de alimentação por esse aplicativo. Eu iniciei esse jejum com 16 horas. Eu fazia a minha última refeição às 8 horas da noite e só ia comer no dia seguinte. Eu iniciei com 16 horas, pulando o café da manhã. E aí, eu me alimentava às 8 da noite, a minha próxima refeição só seria no dia seguinte, o almoço. E durante esse processo, eu fazia atividade, mesmo com jejum, mesmo estando em jejum, eu fazia a minha corrida na rua, porque eu sempre achei assim interessante, importante, né? Acelera a queima se você fizer uma atividade. Não que se você estiver fazendo jejum, tiver em déficit calórico e não estiver fazendo uma atividade física, você não vai conseguir emagrecer. Vai sim. Mas vai ser um processo mais demorado, vai demorar um pouquinho mais o resultado, mas vai acontecer. Então, eu optava por correr, porque o processo, como eu tinha uma data específica que eu queria ter perdido alguma quantidade determinada de peso, o processo era um pouquinho mais acelerado com a atividade. Eu fazia corrida na rua todos os dias, às 16 horas. Então, eu sempre fazia essa corrida depois de me alimentar. Eu ficava atenta para isso, para que a minha janela de alimentação começasse antes de correr, não porque faz mal, não sei, nem pesquisei sobre isso, mas eu tinha medo de sentir uma certa fraqueza, de me sentir mal correndo em jejum. Mas não sinto, gente, mais pra frente eu vou contar pra vocês. Eu adoro malhar de manhã em jejum. Então, assim, iniciei com 16, depois de 16 eu passei para as 20 horas, eu atrasei um pouquinho mais, né, avancei um pouquinho mais o meu horário de almoço, eu fazia 20 horas e eu sempre fiz assim, eu iniciei já com 16 eu já pulei para 20, porque eu me sentia bem nessas horas, não era assim eu não tinha dificuldade em passar um pouco mais de horas em jejum. Então eu pulei para 20 e depois continuei correndo, depois de 20 eu fiquei uma semana fazendo 24 horas de jejum, durante uma semana eu só me alimentava uma vez no dia. Essa alimentação era ali por volta das 14, 15 horas, que era o tempo de eu quebrar o tempo de jejum, abrir minha janela de alimentação e fazer uma digestão para que às 16 horas eu tivesse disposta para correr. Corria uns 40 minutos a uma hora. Então passei uma semana fazendo esse processo. Durante essa uma semana eu perdi bastante quilo, não tive dificuldade nenhuma, não passei nenhum mal, não senti um mal-estar, nada disso. Durante o jejum eu tomava bastante água, muita água, tomava café preto sem açúcar, sem adoçante, só o café mesmo. E aí, então, como eu me sentia bem mesmo fazendo 24 horas de jejum, eu quis me desafiar, fazer um pouco mais e também depois de um excesso, gente, não tem nada a ver isso, tá? Isso é coisa da cabeça da gente, que depois de excesso a gente precisa passar algumas horas a mais de jejum, mas eu quis desafiar, eu quis fazer. E eu fiz um desafio comigo mesma para eu conseguir ver qual que era o meu limite, quanto tempo máximo eu chegaria. Então eu peguei um final de semana, que geralmente era o final de semana que eu costumava comer uma coisinha fora, ou não fazer o jejum alimentar
o dia normal. Então, para esse desafio ser um dia assim mais instigante, desafiador mesmo, eu quis fazer esse desafio no final de semana. Então, eu iniciei no sábado, na sexta-feira à noite e terminei esse desafio na segunda-feira à noite. Então, eu fiquei de sexta até segunda-feira sem comer. Eu só me alimentei na segunda-feira à noite, porque durante esse tempo, nesse tempo, né, que eu fiz esse jejum maior, desse tempo todo, 72 horas ou quase 72, sem comer, era um tempo que eu já tinha perdido peso, já estava magra e eu já estava malhando para o ganho de massa magra, né, já estava fazendo atividade de força, musculação. E aí eu já tinha ficado o sábado sem ir, domingo geralmente eu não vou e na segunda-feira também eu não fui. Então eu não queria ficar tanto tempo, 3 dias, 4 dias, sem o exercício de força. E aí eu resolvi comer na terça-feira à noite para que eu pudesse malhar na terça-feira, sem nenhuma intervenção. Não que eu senti nada, gente, eu não senti nada, nenhum mal-estar. Mas é aquela coisa, né? A preocupação de evitar e de não querer sentir, eu comi na segunda-feira e fui malhar na terça-feira, mas eu acho que eu aguentaria mais, mas nunca mais eu tentei um jejum num período tão longo assim, né? Eu fiquei só nesse mesmo. E aí, voltando um pouquinho lá, falando depois dessa semana que eu fiz 24 horas a semana inteira, eu montei um cronograma que, como eu não anotei, acho que eu não vou lembrar direitinho como que ele foi, mas eu montei um cronograma, era um cronograma até de sugestão do aplicativo que eu tinha baixado para me ajudar a acompanhar as horas de jejum. Uma a duas vezes na semana você fazia um jejum de 24 horas, um jejum de 16, 18, 20. Mas eu nunca fazia o de 16, gente. Eu sempre fazia o de 18, 20, 24, voltava pro 18, 20, 24. Era esse o meu processo. E no final de semana, às vezes, eu costumava ficar sábado e domingo sem comer, só ia comer na segunda-feira. Era uma estratégia de me desafiar nesse final de semana, porque o desafio era duplo. Ou eu me desafiava a ficar um tempo a mais em jejum, que era o que eu gostava mesmo, me desafiar, ou era um desafio eu continuar na dieta sem comer fora, sem fazer aquela refeição livre no final de semana. Porque junto do jejum, eu fazia a dieta low carb, então eu não comia carboidrato. Eu só me alimentava, carboidrato simples, né? Eu só me alimentava de legumes, verdura e proteína, carne ou frango ou peixe. Eu também não comia frutas. Durante o processo de emagrecimento, até perder todos os quilos que eu queria, eu não comia frutas. Porque frutas também é rica em carboidrato, mas não tinha problema nenhum. Mas deixando claro que era uma escolha minha. Eu tinha uma certa pressa em emagrecer, o que a gente não pode ter, mas eu tinha. Então eu resolvi adotar esse método de não comer também nem fruta. O processo deu certo, estou aqui compartilhando com vocês, trazendo cada vídeo um pouquinho mais e se vocês quiserem que eu traga mais informações, que eu fale um pouquinho mais, se tiver também alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. Siga o meu canal, curta meu vídeo, dá um likezinho, me ajuda, me incentivem também, né, gente? Eu tô aqui para incentivar, para motivar com o meu exemplo e quero que vocês também me incentivem, me motivem a continuar trazendo aqui para vocês informações sobre como foi o meu processo de emagrecimento, como foi o meu jejum, como está sendo a minha vida agora, como que eu estou agora chegando no peso ideal que eu quis, se para mim já tá bom ou não, eu vou trazer tudo aqui e vou compartilhar com vocês. Dá um likezinho, segue meu canal, me acompanha aqui, vamos embora junto comigo, que a gente vai junto. É só ter foco, força que a gente chega lá. Beijos, até a próxima.